Joel capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Eterno: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco: sou guerreiro. Venham depressa. Vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com forças as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Agora Mateus capítulo 24. No decorrer da mensagem você permaneça com a sua Bíblia aberta. Mateus 24, versículo de número 34 e o 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Repita comigo: está determinado. Mais uma vez: está determinado. Diga: ele vai voltar. Amém. Podeis assentar. Queridos servos e servas do Deus Altíssimo, nós estamos em uma festividade que está abordando a gratidão a Deus por mais um ano desta casa, deste ministério, desta obra. E foi direcionado o tema da mensagem aos nossos corações, que fala acerca da volta do Senhor. Está determinado. Nunca se pregou tanto acerca da volta de Jesus quanto nos anos 80 e nos anos 90. Nesta época eu era uma simples criança, mas eu lembro-me que nos anos 90, eu dentro da minha casa escutava um carro de som passando na rua, falando acerca da volta de Jesus. E quando o apregoador falava acerca da marca da besta, eu lembro-me que eu temia e tremia de medo, e perguntava ao meu pai o que aquilo estava dizendo. E meu pai me dizia: meu filho, é acerca da volta de Jesus. Os anos se passaram
E quando se aproximamos do ano 2000, intensificaram ainda acerca da volta de Jesus, mas não tão ampla quanto nos anos 80 e 90. Havia até os conceitos de algumas pessoas dizerem que Jesus voltaria na virada de ano de 99 para o ano 2000. Pessoas venderam suas casas, seus carros, abriram mão de seus patrimônios, porque estavam convictas que Jesus iria voltar. Mas não voltou. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, somente o Senhor. Somente Ele sabe o dia e a hora em que Ele virá para nos buscar. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, versículo 34 e o versículo 35, está afirmando que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. E ele intensifica mais ainda em dizer que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse texto está se referindo ao sermão profético acerca da vinda do Filho do Homem. E nos versículos anteriores, ao iniciar o versículo de número 1 do capítulo 24 de Mateus, a Bíblia fala acerca do princípio das dores. Em outras palavras, as dores de parto, as últimas contrações, os sintomas que antecedem e testificam acerca da volta de Jesus. E se você ler do versículo 1 do capítulo 24 até o versículo de número 35 que nós lemos, você vai contemplar todos os sinais que anunciam a volta de Jesus, como guerras, rumores de guerras, pestes, fome, o amor de muitos se esfriando e o aumento desenfreado da violência sobre a terra, terremotos, maremotos, coisas terríveis que iriam anunciar a volta de Jesus. E ao olhar para os dias da atualidade em que nós estamos vivendo, por causa de muitos profetas se calarem, omitindo-se, não querendo destacar mais acerca da volta de Jesus, porque pregar acerca da volta de Jesus não faz a gente entrar no mistério. E olha que eu sou do mistério. Falar acerca de Jesus não faz a gente derramar lágrimas na mesma proporção quando o profeta vem marchando para nós e diz que o Senhor nos dará a vitória. Mas quando nós falamos acerca da volta do Senhor, nos traz um alerta, nos traz uma reflexão, um despertamento. Estamos prontos, preparados para se encontrar com Ele? Porque a Bíblia diz claramente: daquele dia ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas é certeza que Ele vai voltar. E olhando para estes versículos do capítulo 24, nos deparamos atravessando o período das dores de parto, as contrações, os últimos sintomas. E infelizmente, em vez de muitos a observar os acontecimentos, em vez de se aproximar do Senhor, da sua vontade e do seu querer, muitos estão se afastando. Evangelismo nos dias da atualidade
não tem sido feito para uma geração que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar acerca dos seus mandamentos. Mas se você sai pelas ruas para evangelizar, você corre um grande risco de, em vez de evangelizar, você ser evangelizado. Não é muito notório ou difícil você pregar para alguém, às vezes embriagado, drogado, e olhar para você e começar a citar versículos da Bíblia de cor. E é quando você começar a pregar para ele, ele querer começar a pregar para você. Mas não aceite isso. Um dia um obreiro saiu para evangelizar e voltou envergonhado, cabisbaixo, entristecido, e disse para mim: passei vergonha, porque fui pregar acerca de Jesus, e o camarada embriagado pregou para mim. Conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, já leu a Bíblia todinha várias vezes, e eu fiquei com vergonha dele por conta disso. E eu respondi a ele: não deveria e não deve se envergonhar, porque de que adianta conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas não praticar a palavra? Não adianta conhecer versículos decorados e não vivenciá-los e aplicá-los em suas vidas e em seus conceitos. Mas uma coisa é, a geração da atualidade precisa despertar do sono do conformalismo. E quando eu li esta passagem, que fala acerca da volta do Senhor, é notório, é certeza, é algo que é inevitável de acontecer. Em outras palavras, sem sombra de dúvidas, vai acontecer. Em um abrir e fechar de olhos, o Senhor vai nos arrancar desta terra. Mas o que Deus colocou ao meu coração nesta noite, a compartilhar ao seu coração, eu quero testificar algo profundo que o Senhor colocou ao meu coração, porque acerca da volta de Jesus para nos arrancar desta terra, no abrir e fechar de olhos, já sabemos. A Bíblia até fala a respeito de um povo que indagava dizendo: cadê a promessa? Cadê a volta do Senhor? Desde os tempos de nossos pais que já dormiram, escutamos falar acerca de sua volta, e até agora ele não voltou. Mas eu volto a dizer, ele vai voltar e não vai demorar. Todos os sinais já aconteceram, todos os sinais já são notórios diante de todos. Mas quando nós olhamos para Joel, capítulo de número 3, versículo de número 9 em diante, a Bíblia está falando a respeito de uma época, de um tempo, em que o Senhor queria falar com todas as nações da terra. E olha que a palavra de Deus não é algo no conceito popular e humano atualizado. Existe uma partícula de pessoas que não querem viver a palavra pura e eficaz, que se dizem ser pastores, conhecedores da palavra, dizendo que a Bíblia deveria passar por um momento de atualização. Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai passar amanhã. Aleluia! Porque tudo que está escrito aqui tem acontecido notoriamente nítido diante dos olhos de todos. Na época o Senhor queria trazer uma mensagem profética, escatológica, exortativa, despertadora ao seu povo,
e principalmente direcionada às nações e às multidões, segundo o texto bíblico expressa. E a Bíblia diz que o Senhor escolheu um homem, e este homem se chama Joel. A Bíblia não fala acerca da linhagem de Joel. A Bíblia não esclarece quem foram seus contemporâneos. A Bíblia apenas afirma quem era o pai de Joel, que se chamava Betuel. E a Bíblia diz que o Senhor levanta Joel para profetizar, para trazer uma mensagem de alerta, exortativa, profética e escatológica. Não foi Joel que se ofereceu para ser o mensageiro, mas foi o Senhor que escolheu a Joel. Não foram palavras que veio do coração de Joel para as nações e para as multidões, mas foi o próprio Deus que colocou as palavras em seus lábios. E a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 3 de Joel, que as palavras que Joel profetizou da parte do Senhor foi as seguintes: proclamar isto entre as nações, santificai, em outras palavras, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Segundo a Bíblia, esta guerra, esta peleja ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Segundo as Sagradas Escrituras, esta peleja, esta guerra também pode ser conhecida como a guerra que vai acontecer no Meguido, aos corações de muitos, no dia do Senhor. E a Bíblia diz que naquela época as gerações usavam como especiarias de trabalho em mão humana acerca da agricultura. E o Senhor, a chamá-los para este dia, em que a Bíblia chama do dia do Senhor, Ele diz assim: forjem os seus arados. Em outras palavras, peguem as suas enxadas e façam delas espadas. E tem mais: peguem as suas foices e façam delas suas lanças. E diga ao fraco: eu sou forte, eu sou guerreiro. Você vai entender a profundidade disso aqui. Aí no versículo 11, ele diz assim: venham depressa, vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali, faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Versículo 12: despertem nações, avancem para o vale de Josafá. Em outras palavras, o vale do Meguido, pois ali me sentarei para julgar as nações vizinhas. Para quem é esta palavra? Para quem o Senhor direcionou esta palavra? Qual era o propósito desta palavra?
segundo a Bíblia, esta palavra foi direcionada às multidões. As multidões, quando o texto bíblico destaca multidões, multidões, no vale da decisão, ao destacar multidões segundo a Bíblia e o estudo escatológico, essas multidões são inumeráveis, ou seja, incontáveis, não se pode contar. E quem são estas multidões? Estas multidões são todos aqueles que feriram a Israel, que desprezaram, que maltrataram, que rejeitaram a nação de Israel. E o Senhor está dizendo a eles: o dia do Senhor está próximo, vai chegar, e eu, Senhor, me sentarei no vale de Josafá para entrar com juízo sobre vós. Quem são estas multidões? Essas multidões são aqueles que viraram as costas para o Senhor, que rejeitaram a sua palavra, que escarneceram de seus mandamentos, que tamparam os ouvidos para não escutarem a verdade. Quem são essas multidões? Essas multidões são as multidões que deixaram a adoração real e sublime e perfeita ao Deus da Bíblia e passaram a adorar os seus ídolos. Quem são essas multidões? Essas multidões são aquelas semelhante aos dias de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento, que rejeitavam os ensinamentos do Senhor e viviam segundo os seus próprios deleites. O Senhor está dizendo a estas multidões que desacreditam da palavra e das promessas do Senhor, e estas multidões vão se ajuntar com elas, todos aqueles que se adequam, que vão se unir ao falso profeta, ao anticristo, a besta, e todos os adeptos e seguidores de Satanás, todos aqueles que negaram a Jesus, unir-se-ão a estas multidões, aquelas nações que queimam os missionários vivos, que arrancam o cabelo da cabeça das esposas de pastores e de missionários, com elas vivas, a ponto de arrancarem o seu couro cabeludo e o sangue escorrendo pelo seu crânio, e elas gritando de dores, e eles zombando e escarnecendo do povo de Deus. Quem se ajuntará a estas multidões? Aqueles que desde a antiguidade colocaram os homens e mulheres de Deus com suas famílias dentro das covas dos leões, nas quais eram devorados vivos. Quem se ajuntará a estas multidões? Aqueles que queimaram os nossos irmãos da fé, da igreja primitiva, que foram pregados em praça pública, em madeiros, que foram partidos ao meio, que foram queimados em fogueiras pagãs oferecidas aos deuses estranhos. Quem se ajuntará a estas multidões? Todos aqueles que desde a antiguidade até os dias da atualidade viram as costas para Deus e renunciam à sua palavra. Quem se ajuntará a estas multidões? Aqueles
aqueles que usam de escolas de samba para fazer teatro, dizendo que o diabo está arrastando Jesus enquanto demônios o chicoteiam. Neste dia, o Deus da Bíblia não vai vir como advogado fiel. Neste dia, a Bíblia diz que não haverá misericórdia. Este dia, chamado de o dia do Senhor, não vai ser um dia para chamar o povo para um conserto, para o arrependimento. Esse dia será um dia da vingança do Senhor. E a Bíblia diz que neste dia não será o Deus eterno que vai se apresentar perante o povo, mas vai ser as multidões que vai se apresentar diante dele. A Bíblia diz que neste dia não haverá perdão, não haverá misericórdia. A mão do Senhor vai pesar, ele virá como juiz, e ele virá como aquele que entra com justiça, mostrando o seu real poder. Esta palavra, esta mensagem, não vai se limitar aqui dentro dessas quatro paredes, vai alcançar todo o globo terrestre, e vai alcançar aqueles que fazem parte dessas multidões e que pensam que o Senhor é brinquedo. Queridos, brinque comigo que sou pastor, brinque com o teu líder, brinque com o teu patrão, brinque com os teus empregados, brinque com os teus filhos, mas não brinque com Deus. Ele é amor, mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor e ele é justiça. Aleluia! A Bíblia nos afirma que estas multidões foram compradas com o sangue derramado no madeiro. No dia em que Jesus foi crucificado, ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar, e nós estamos aqui porque somos gratos a ele, reconhecemos o seu sacrifício, reconhecemos o que ele fez. Mas essas multidões foram compradas, mas negaram o sacrifício de Jesus, rejeitaram tudo que o mestre suportou por eles. E Hebreus 12:29 diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. E a Bíblia diz que ele prossegue em suas palavras. Quando chega no versículo de número 13, ele diz assim: lancem a foice, pois a colheita está madura. O texto não está se referindo a lançar a foice sobre a plantação, mas este lançar a foice vai ser a mão do Senhor que vai passar sem misericórdia. Quando ele prossegue no versículo a dizer: pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande a maldade destas nações. Ao estudar esta interpretação, quando a Bíblia diz que o lagar e os tonéis estão transbordando, não é de vinho, não é acerca das uvas, mas é de sangue. Haverá um derramamento de sangue como nunca aconteceu sobre a face da terra. Aí chegamos no versículo 14 e ele diz: multidões no vale da decisão.
pois o dia do Senhor está perto, ou próximo. Agora aqui eu vou concluir. Quando é que isto vai acontecer? Explica-me, eu preciso saber quando é que o dia do Senhor, no vale da decisão, vai acontecer. Primeiro, após o arrebatamento da igreja. Segundo, após o Senhor ter dado ordem a Miguel para prender o diabo por 1000 anos. Terceiro, após lançar no inferno o anticristo e o falso profeta, então as nações, as multidões que aqui ficaram, se ajuntará com as multidões que estão na linha de frente da justiça do Senhor, terão de comparecer no vale de Josafá, no vale do Meguido, no grande e terrível dia do Senhor. Eles terão que comparecer, e ninguém e nada poderão impedi-los. Não é um convite, mas é uma convocação. Aí vai acontecer o que a Bíblia descreve em Apocalipse 19, versículo de número 11. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Vai ser o dia da justiça do Senhor. Ai daqueles que não estiverem em dias com o Senhor, quando Ele nos diz em Mateus 24, quando Ele voltar para nos buscar desta terra, os que aqui ficarem se ajuntarão com estas multidões, e não há quem possa escapar. Aí quando chegar o dia do Senhor, no versículo 15 diz: o sol e a lua enegrecerão, se escurecerão, as estrelas não brilharão seu resplendor. Queridos, ao sair ao lado de fora deste templo, só vimos o ambiente claro por completo, porque a lua está clareando, as estrelas estão brilhando. Mas quando o sol e a lua e as estrelas se apagarem, a escuridão total tomará conta desta terra. No dia do Senhor, filhos, filhas, ovelhas, pastores, ministros que não viveram uma vida de santidade, de obediência e de fidelidade com o Senhor, se lamentarão. Filhos gritarão e dirão: por que não ouvi os ensinamentos de minha mãe e de meu pai? Ovelhas chorarão e dirão: por que não dei ouvidos à palavra que o pastor pregava, os seus ensinamentos, os seus aconselhamentos? Pastores gritarão em lágrimas dizendo: por que é que eu preguei a verdade, mas não vivi a verdade? Por que é que eu preguei a palavra, mas não vivi a palavra? Vivi uma vida enganando e sendo enganado, e aonde eu vim parar? E a conclusão após o dia do Senhor será terrível, porque o fim destas nações será o lago de fogo,
que arde como enxofre, na onde a Bíblia diz que há densas trevas, aonde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Após terminar a justiça do Senhor, estas pessoas serão conduzidas ao abismo, ao sofrimento eterno. Não adiantará gritar por socorro, não adiantará gritar por misericórdia, não adiantará gritar por perdão. Agora escute o que eu vou lhe dizer para a gente concluir. Quando eles estiverem reunidos no vale de Josafá, quando o Senhor vier para julgar estas multidões, ele não vai vir sozinho. Diga para o seu irmão, ele não vai vir sozinho. Agora pergunte para ele, e com quem que ele vai vir? Agora bate no peito e diga, comigo e com você. A Bíblia diz que ele vai vir montado num cavalo branco, mas ele não vem sozinho, ele vem com a igreja, a noiva eleita, que já tinha sido arrebatada da terra, que já havia participado da santa ceia do Senhor, que já havia sentado na mesa com ele, e ele vai dizer, agora é hora, acompanha-me, nós vamos descer para julgar as multidões. E a Bíblia descreve que a noiva do Cordeiro voltará com ele, adorando e exaltando e glorificando o nome dele. Eu concluo a mensagem desta noite dizendo que a porta da graça ainda está, me ajude, a porta da graça ainda está, ainda dá tempo de entrar. Vocês viram a apresentação aqui? Ainda dá tempo, mas vai chegar um dia em que muitos baterão a porta dizendo, abre-nos a porta, Senhor, tarde demais. Deus marcou esta noite para falar com estas multidões que serão alcançadas por esta palavra, mas também para falar comigo e com você. A vontade do Senhor é que nenhum de nós se perca. Quem sabe você está dizendo, não era esta palavra que eu estava esperando. Eu falo para você com toda certeza e humildade, não era esta palavra que eu queria pregar nesta noite. Mas o Senhor disse ardentemente ao meu coração, meu filho, meu ungido, já é a última hora, os sinais estão notórios, a qualquer momento ele vai voltar, e nós não vamos ficar aqui. Se você faz parte do grupo que vai subir com ele, levante a mão e glorifique o nome dele nesta noite. Ela maia, labaixo, remene canta, labaço, ia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esta festividade é por tua causa, esta palavra é por tua causa. Quem me explique, você que estava quase dormindo, quase cochilando, estava deitado no sofá, no assento do conformalismo, antes você orava, agora não ora mais como antes. Antes você buscava, mas não busca mais como antes. Antes você cantava, mas não canta mais como antes. Antes você pregava, mas não prega mais como antes. Ele está dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu paro por aqui dizendo, com toda simplicidade, aqueles que estão sendo alcançados por esta palavra
e aconteceu um acontecimento isolado com você, Beltrano te entristeceu, fulano agiu de má fé com você, você se decepcionou com os homens, e por conta que os homens te feriram, você pegou o cargo que Deus colocou nas tuas mãos e devolveu para o pastor. Deus me trouxe aqui com tanta simplicidade e humildade para dizer para você que fez isso, que não foi Deus quem fez algo que feriu o teu coração. Não foi Deus que agiu de má fé com você. E por que é que você está abrindo mão do que Deus colocou nas suas mãos por causa dos homens? Por conta de comportamentos humanos. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que estava, pastor, vou falar, estava fazendo corpo mole. Pode fazer tanta coisa para Deus, mas está se isolando, está se fazendo de difícil para Jesus, está economizando a adoração, está economizando o empenho na obra. Deus me trouxe aqui para te dizer, hoje Ele coloca um ponto final nesta moleza e te diz, põe-te de pé, porque eu quero fazer coisas novas, eu quero te usar nesta terra, eu quero cumprir o meu propósito em sua vida, mas você tem que abrir o seu coração para o Senhor entrar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Assim como a volta do Senhor para buscar a sua igreja é certeza, o dia do Senhor também é na mesma proporção. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. O Senhor te ama e Ele não abre mão de você. Ela mais. Tem pessoas que estão aqui, não estão em casa, não estão fora do templo, estão aqui, que quando louvava, a presença de Deus tomava conta do ambiente. Pessoas procuravam você e falavam através do louvor que você entoou a Deus. Deus tocou o meu coração e mudou a minha vida. Mas esse alguém parou de louvar, está economizando o louvor. E Deus me trouxe aqui com tanta simplicidade para te dizer, Ele coloca nesta noite um novo cântico nos teus lábios. Prepara para voltar a louvar, Lamas. Prepara-te para voltar a louvar. Lembra, lavando louça, estava louvando. Lavando roupa, estava louvando. Limpando a casa, estava louvando. Isso movia o sobrenatural e o coração de Deus. Enquanto você louvava, os demônios batiam em retirada. Mas você parou de louvar, mas vai sair daqui nesta noite louvando, 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 louvando ao grande Deus. Aonde você estiver, pega na mão desta pessoa que está do teu lado, levante a mão dele, a mão dela lá em cima. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu estou sentindo a presença soberana aqui. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, está presente na casa. Aquele que vai chegar um dia em que Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima e vai te levar para um lugar onde não haverá luto, pranto nem dor, está presente aqui nesta noite. E Ele vai derramar sobre você um fortalecimento espiritual nesta noite. Por um minuto, fecha os teus olhos aonde você estiver e comece a adorar a Deus. Adora do teu jeito, adora da tua forma. Aonde você estiver, a presença de Deus vai te envolver. A presença de Deus vai te envolver aonde você estiver.
A presença de Deus não depende do tom da minha voz. A presença de Deus não depende do meu grito. Não é o meu grito aqui que vai encher você aí. É o teu jeito de adorar a Deus. Cada um tem um jeito, tem uma forma de adorar a Ele. Na intimidade com Ele, Ele te conhece. E Ele marcou este congresso para te dizer: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade da tua voz. Eu estou com saudade da tua adoração. Eu estou com saudade das tuas línguas estranhas. Eu estou com saudade de te usar. Deixa Ele te envolver nesta noite. A presença dele está passeando aí. Já tem pessoas chorando na presença dele. Já tem pessoas chorando na presença dele. Já tem pessoas quebrantando-se na presença dele. Começa a receber o que vem de cima para baixo. Começa a receber o que vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que não há mudança nem probabilidade de variação. Começa a receber o que vem de Deus para a sua vida. Isso, adore, adore. Isso é só um ensaio. É só um ensaio do que vai acontecer quando nós chegarmos lá na cidade santa, aonde os muros são de ouro e de cristal reluzente, aonde as ruas são de ouro e de cristal. É para lá que nós vamos agora. Demais. Não diminua o volume da sua adoração, pelo amor de Deus. Não diminua o volume da tua adoração, pelo amor de Deus. Porque enquanto você está adorando aqui, Deus está visitando os teus. Enquanto você adora, a salvação entra adentro da sua casa. Recebe de Calamento te aplai coprocará, likes fiqueterimicho e anterobialá, o golpe a twiste clemite o camonor e alabai, uriacei do piomonor te comanaia sé. A minha glória está sobre esta casa, diz o Senhor. A minha glória está sobre esta casa, diz o Senhor. Alai ocoia sobra nato comanai. Está sendo distribuídas línguas repartidas como de fogo. Recebe agora o que Deus tem para você. Só vamos sobreviver os tempos e os dias maus se estivermos cheios, cheias, cheios, cheias da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Porgalais te flas, somam de raiz, aí tu chepoias. Eu conheço as tuas estruturas. Tu sabes do meu mover sobre ti. Tu sabes do meu cuidado, do meu carinho para contigo. Olha, meu filho, tenho coisas grandes e novas a fazer. Há tempos atrás, o inimigo tentou interferir no meu propósito, na minha promessa, mas eu sou Deus zeloso, que prometo e cumpro. Prepara-te, porque antes deste ano terminar, eu vou te dar um sinal, que não foi por acaso que eu fechei a tua sepultura, e tu saberás que tu és o meu escolhido, assim diz o Deus da tua alma.
Repita assim comigo: eu creio que em breve nós vamos morar no céu com o Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra, recebeu a palavra e reconhece diante do Senhor, da majestade eterna, que precisa de um novo recomeço na presença do Senhor, que quer entregar a sua vida com Jesus ou reconciliar com Ele? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Eu volto a te dizer que a porta da graça ainda está aberta. A oportunidade está concedida a você. É entre você e Deus.